Nesse vídeo eu vou te ensinar a você a utilizar tudo que o seu Poco M3 pode te oferecer para você usufruir ao máximo dele no seu dia a dia, beleza? Então deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você não tenha ainda o Poco M3 e está aqui para ver as funções, as dicas e truques sobre ele, link vai estar aqui embaixo, belezinha? Agora roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o seu Poco M3. Aqui nas configurações a gente tem muitas opções, então eu vou passar numa parte delas que vai te ajudar muito facilmente no seu dia a dia, tá? Então vamos lá. Entrando nas configurações, você vem aqui na parte de tela de bloqueio e aqui nessa parte você vai ter várias funcionalidades, tá? Algumas delas que você pode utilizar, que é bem legal para o seu Poco M3, é o levantar a tela para ligar. Quando você pega o seu smartphone, ele já acende a tela, você não precisa ficar clicando no botão ou dando 2 toques na tela. Temos toque duplo para ligar ou desligar a tela. Você pode vir dar 2 toques, mas aqui ele não vai funcionar, é somente na tela de bloqueio. Mas para ligar a tela, ele liga e também desliga, tá? Então aí você consegue utilizar de uma forma bem bacana. E essa função é bem legal para você não desgastar os botões da lateral aqui do seu smartphone. E aqui na parte de baixo nós temos o modo de bolso, tá? Ele te ajuda quando o celular está no bolso, não sair tirando fotos, não ligar a tela. Aqui mesmo ele diz que bloqueia gestos de toque ao colocar em um bolso. Então aí é bom para não ficar o celular ligando para os seus amigos sem querer ou coisas do tipo. A próxima dica é em relação à sua tela, tá? Aqui nas configurações de tela nós temos muitas opções, mas eu vou dar ênfase em relação ao programar modo escuro, tá? Para você não ficar se preocupando. Muitas pessoas não utilizam um programar modo escuro, talvez porque não tenha no seu smartphone, mas também porque nem sabem que dá para configurar. Então se a gente clicar em programar modo escuro aqui, ó, a gente consegue escolher um horário para ele ativar o modo escuro. Por exemplo, 7 horas da noite ele ativa e ele vai desativar às 7 horas da manhã. Então ele vai meio que seguir o seu dia a dia aí em relação ao tema escuro. Então chegou de noite, ele fica de noite, ficou de dia, ele fica de dia. Ou você pode apenas mudar aqui na parte de cima, né? Você pode vir aqui, ó, modo escuro, tira, coloca, fica a sua escolha. A próxima dica é em relação à tela inicial. Aqui, no Poco, a gente consegue meio que deixar personalizado do nosso gosto a tela inicial. Para você fazer isso, você segura em cima aqui, clica em configurar. Aqui já a gente tem efeitos de transição, definir tela padrão, se você quiser mudar, né, qual que é a principal sua. Você pode deixar a do meio e adicionar mais uma outra e deixar nas laterais, dá para fazer várias coisas legais. Então aqui você consegue mudar. Aqui nas configurações de novo nós temos preencher células vazias, bloquear layout de tela inicial, é legal para se você tem criança, ela não ficar mudando todos os ícones para lá e para cá, e ocultar ícones dos apps. E tem também o mais aqui, ó, que ele vai abrir as configurações, onde você tem uma vasta gama de configurações para você fazer, que é bem bacana você dar uma olhada, porque tem muitas coisas que deixam o smartphone ao seu gosto, tá? Aqui, ó, tocar 2 vezes para bloquear a tela, toque 2 vezes em uma área vazia da tela inicial para bloquear. Então aí ele acaba funcionando com a tela ligada, você clica aqui, ou era para funcionar, né? Ah, ele desliga e aí acaba ativando uma forma mais bacana dos 2 toques. Claro que a gente tem mais configurações lá dentro, mas é bem bacana você dar uma fuçadinha lá para deixar o seu smartphone à sua cara. A próxima dica é para você deixar o seu Poco M3 ainda mais rápido. Ele é um smartphone intermediário, mas a gente consegue deixar ele mais rápido ainda. Para você fazer isso, você entra nas configurações, você vai até aqui em sobre o telefone na parte de cima. Aqui em sobre o telefone, você vai clicar aqui em versão do MIUI várias vezes aqui. Aí, ó, ele vai aparecer aqui, ó, faltam 3 etapas, vai clicando, ó. Agora você é um desenvolvedor. Você volta uma tela, você vai em configurações adicionais. Aqui em adicionais você vai em opções do desenvolvedor, tá? Essa opção ela é habilitada aonde a gente fez aquelas opções, tá? Aqui você vai descer, vai desabilitar atualizações automáticas do sistema, para ele não atualizar sozinho, tá? Isso começa a funcionar depois que você ativa as configurações, tá? E a gente vai descer até aqui na parte de baixo, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui mais para baixo, aqui, ó. Escala de animação de janela. Eu recomendo para você deixar em 0.5, tá? É uma velocidade mais rápida e não tira a animação do sistema. Então na hora que você vai abrir as janelas, ó, ele abre mais rápido e dá a impressão que o sistema está mais rápido, tá? É só impressão, porque o sistema mesmo, ó, ele demora um pouquinho para carregar,
mas a animação que você tinha que ficar aguardando, você já não precisa mais, tá? Então ele funciona mais rápido. Então aplicativos que já estão abertos na memória, por exemplo, vou abrir a galeria de novo, ó, abre mais rápido, vou abrir as configurações, já estava aberto, Play Store também, ó, quer ver, vou clicar, ó, ele abre bem mais rápido. Isso dá uma agilidade a mais no seu dia a dia para o multitarefa. A próxima dica é para você que não gosta de ficar clicando no sensor de digitais ou até mesmo não se acostumou com esse sensor de digitais na lateral. A gente consegue configurar aqui na parte de tela de bloqueio, em senhas e segurança, a gente consegue configurar o desbloqueio facial. Aqui você vai colocar a sua senha e aqui ele vai pedir para você colocar os seus dados faciais, tá? Ele diz que aqui os faciais, né, no caso a segurança, ela não é tão segura quanto o de dedo aqui, né, o digital e a sua senha. Mas aí você pode colocar aqui e ele vai aparecer e falar para você posicionar o seu rosto dentro do círculo e pronto, já está funcionando. Você pode dar um nome para o rosto e dá para configurar mais de uma pessoa também, tá? Aqui, ó, adicionar dados faciais. Aqui ele já te dá algumas opções, como desbloquear usando dados faciais, ficar na tela de bloqueio depois de desbloquear. Então, na hora que ele detecta que é você e desbloqueia, você ainda tem que arrastar para cima. Eu não curto muito isso daqui. E aqui nós temos permitir desbloqueio facial quando a tela ligar. Então, na hora que ela liga para chegar a notificação, ele já desbloqueia diretamente. Mas aí eu já não deixo ativado, tá? Mas você pode testar aí. Vamos testar agora, ó. Ele já foi direto para a tela inicial, é bem rápido. De novo, ó. Eu vou virar para cá agora, ó. Ele já está detectando eu meio de lado, ó. Vou deixar aqui, ó, de novo. Ah, aqui o dedo está configurado também, né? Vamos clicar aqui com o outro dedo. Vamos ligar aqui a tela, ó. Ligou, tá procurando meu rosto ali em cima. Olhei para ele, desbloqueou, tá? É porque meu dedo está configurado. Mas vamos fazer assim, ó. Tela desligada. Vamos clicar 2 vezes na tela. Desbloqueou, tá vendo? Foi bem rápido até. Vamos novamente. Já desbloqueou. Funciona rápido e fácil, caso você não goste muito de ficar procurando e encaixando seu dedo. Às vezes a pessoa tem a mão meio pequena e às vezes é ruim ela ficar colocando a mão aqui no sensor de digitais. A próxima dica para você é em relação à tela infinita, tá? Aqui você pode entrar nessa parte aqui das configurações e procurar aqui em cima, que é mais rápido, tá? Eu não estou nem lembrando onde fica, então é mais fácil a gente procurar aqui. Tela infinita. A gente vem aqui, ó, em tela infinita, a gente tem como deixar os botões aqui na parte de baixo ou gestos em tela cheia. Você pode pôr para aprender como funciona ou por agora não. E aqui nós temos confirmar o uso de gestos quando você estiver dentro de um game, para ele não sair automaticamente. E aqui nós temos deslize pela tela iniciando da borda para voltar ao app anterior. Aí você faz isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, ele já volta para o anterior, entendeu? Como se fosse no iPhone. E aqui tem algumas dicas de como você pode utilizar os tipos de gestos, tá? Mas, por principal, o Android do Poco M3 já vem com botões. Então você pode vir aqui e ativar os gestos para deixar o sistema mais rápido e fluido para você. A próxima dica é para você que utiliza bastante fotografia, tá? Vamos aqui na galeria, eu vou pegar uma foto onde eu tenha utilizado a marca d'água aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a marca d'água aqui, tá vendo? Shot on Poco M3. Imagina que eu vou postar essa foto nas redes sociais. Se eu for postar, vai ficar marcado isso daqui, mas no Poco M3 você consegue remover ela. Você clica em editar, ó, tá mostrando aqui em cima, remover marca d'água. Então a gente consegue retirar ou adicionar a marca d'água depois da foto. Então é bem bacana isso, porque às vezes você esquece de tirar e na hora de postar na rede social você não precisa cortar a foto. E caso você queira ativar a sua marca d'água, você entra aqui na câmera e aqui na parte de cima em configurações, você clica em configurações, marca d'água, e aqui você pode pôr marca d'água do dispositivo e dá até para você personalizar, colocar o seu nome ou alguma coisa do tipo, tá? Então vamos lá, pus LTEC aqui. Vamos tirar uma foto aqui para a gente testar. Tirei. E ali, ó, Poco M3 tracinho LTEC. Então aí funciona bem bacana e é uma ótima opção para o seu Poco M3. A próxima dica é em relação à multimídia. Se você utiliza o seu Poco M3 para ver vídeos ou coisas do tipo, que eu acho que você deve curtir porque ele tem um alto-falante estéreo, aqui nós temos a caixa de ferramenta de vídeos. Essa opção você ativa aqui nas configurações. Ó. Você vai vir aqui em configurações adicionais, não, aqui em recursos especiais. E aqui nós temos caixa de ferramenta de vídeo. Aqui você vai habilitar ela, vai deixar o atalho habilitado e o local do atalho você pode escolher esquerda ou direita, aqui está na esquerda. E aqui você vai escolher o aplicativo de vídeo que você utiliza e quer utilizar ele. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o YouTube.
Agora eu vou abrir o YouTube e colocar um vídeo meu para demonstrar para você. Por exemplo, aqui a gente já está com o vídeo rodando, eu tirei o áudio dele, tá? Vamos colocar em tela cheia. E aqui do lado, vocês podem ver que tem um risquinho aqui, ó. A gente puxa ele para o lado e a caixa de ferramentas ela aparece. Aqui a gente consegue ter várias opções como gravar tela, capturar tela, transmitir. A gente tem alguma opção aqui de tela desligada para você ouvir só as músicas. E aqui você consegue alternar e abrir outros aplicativos. Então, se você quiser ver o meu vídeo, por exemplo, e vir aqui abrir a galeria para achar alguma foto, coisa do tipo, ele vai abrir uma mini janela onde você consegue gerenciar e ver as fotos que você tem ou coisas do tipo. E é uma opção que eu não acho em outros smartphones, tá? E é bem bacana. E para você fechar, você só arrasta para cima. E a próxima e última dica para o seu Poco M3, e não menos importante, é em relação a início automático de aplicativos, tá? Se você tem aí um Poco M3 como esse daqui, talvez alguns aplicativos que você instala fiquem iniciando com o sistema gastando bateria, memória e deixando seu sistema mais lento. Para a gente corrigir isso, você entra nas configurações. Aqui nas configurações, você vai abrir apps e aqui você vai clicar em permissões. Permissões você vai abrir início automático e aqui em início automático ele já vai te mostrar o que está iniciando com o seu smartphone sem você mandar. Aqui nós temos Google Pay, que eu nem uso, carrossel de plano de fundos e o Fotos. Aqui talvez, dependendo do seu smartphone, que você tenha mais aplicativos que eu, vai aparecer outros. Aí você pode estar escolhendo o que pode ligar e o que não pode ligar com o seu Poco M3, beleza? Então, essas são as dicas para o seu Poco M3. Eu gostaria que você comentasse aí embaixo quais vídeos você ainda quer ver com o Poco M3, qual dúvida, o que mais você gostaria de ver sobre ele, beleza? Deixe seu like, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai do Poco M3 e outros aparelhos, dispositivos e produtos. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.